Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? E você, minha irmã preciosa, que está tendo a mente renovada com a palavra de Deus, tudo bem? Você, meu irmão, homem de valor, que tem entendido e crido no Evangelho da Graça de Deus, tudo bem com você? É uma alegria, como sempre tenho dito, poder chegar até você. Você não sabe o prazer e a alegria que eu tenho quando inicio essa live. E eu sei que essa voz vai chegar até você. Para mim é um grande privilégio, porque eu sei que se essa voz chegar a você, vai chegar a você a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. A palavra da verdade. João Batista disse a respeito de Jesus: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés, velha aliança, nova aliança. A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. E essa verdade é o Evangelho da Graça de Deus. E eu sei que quanto mais você ouvir o Evangelho da Graça de Deus, como é que a fé vem? A fé vem pela pregação ou pelo ouvir, e o ouvir e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, quanto mais eu vou ouvindo a respeito do Evangelho da Graça de Deus, repetindo as verdades, entrando nas verdades do Evangelho da Graça de Deus, esse conhecimento vai gerando a fé verdadeira dentro do meu espírito, no meu coração. Entende? E conforme eu vou ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, ele vai descortinando as verdades diante de mim. É como se tivesse várias cortinas e a verdade vai abrindo as cortinas e você vai entrando e vai vislumbrando, vai vendo o brilho, a grandeza da nova aliança. Vai vendo a grandeza do Evangelho da Graça de Deus, a obra de Cristo na cruz. O que aconteceu na morte dele, na sua ressurreição. Quais são as bênçãos e os benefícios que nos foram dados gratuitamente. Qual a nossa posição em Cristo, que é uma posição gloriosa no Evangelho. E quanto mais eu vou aprendendo sobre isso, esta verdade vai se enraizando na minha mente, no meu espírito, mais eu vou enxergando o mundo sobrenatural. Mais eu vou enxergando os lugares celestiais, mais a minha fé vai crescendo, estabelecida na palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus. E tudo isso vai redundar em alegria, em gozo, em convicção, em satisfação, em liberdade. A religião é sacada da minha vida, todo véu que existia na minha mente, ele é removido e retirado. Eu passo a enxergar nitidamente a grandeza do Evangelho da Graça de Deus e principalmente entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é para isso que eu estou aqui, meu irmão querido, minha irmã querida, para ser um colaborador do teu crescimento espiritual. Eu não estou aqui para você gostar de mim, para atrair você para mim, para prender você em mim, como se eu fosse alguma coisa. Não! Aquele que julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então eu não tenho esse interesse em ser alguma coisa, porque é Deus que nos julga. A pessoa pode se achar alguma coisa, mas na ótica de Deus ela pode não ser aquilo que ela se acha ser. Então eu prefiro a ótica de Deus do que olhar para mim e me achar ser alguma coisa.
Entende? Eu não estou aqui para você se prender a mim, mas eu estou aqui para que você se prenda na palavra do Evangelho da graça de Deus. Isso para mim é a minha riqueza. Eu tenho grande satisfação nisto. Você entende o que estou dizendo, meu irmão querido, minha irmã querida? Então vamos para a palavra de hoje. Estamos naquela série de pregações da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos ler o verso 8, Gálatas capítulo 2, e vamos ler o verso de número 8. Preste muita atenção. Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar ou fazer presa sua, dependendo da tradução, com sua filosofia, sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, os rudimentos religiosos, e não segundo Cristo. Vou ler o verso 9 também. Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que aconteceu com os Colossenses? Então, nós temos dito que 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Hoje eu não vou explicar cada uma delas, nas lives anteriores já tem essa explicação. Primeiro, entrou lá o asceticismo. Segundo, entrou lá o gnosticismo. Terceiro, também entrou lá o misticismo. E quarto, também estava lá o pessoal da lei, os guardadores do sábado, que queria arrastar o povo para o Velho Testamento, para as práticas da religião judaica. E os colossenses se envolveram com essas falsas doutrinas e voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus, para a compreensão do Cristo crucificado, para a compreensão de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Você pode ver, todo lugar que tem ensinamento errado e falsa doutrina, a primeira coisa que acontece é que eles se voltam num lado oposto ao que aconteceu na cruz. Toda igreja que tem falsa doutrina, essas falsas doutrinas cegam eles para a graça de Deus. Apagam da mente deles o conhecimento do que aconteceu na cruz, do Cristo crucificado, da graça que veio da obra da cruz, do sacrifício perfeito que Jesus realizou. Pode ver, toda igreja que tem falsa doutrina, eles não falam da graça de Deus. Eles não pregam aquilo que aconteceu na cruz. Eles vão se voltar para o Velho Testamento, eles vão fazer as campanhas do Velho Testamento e vão trazer para os dias atuais tudo aquilo que era judaísmo, que se praticava na Velha Aliança. O que mais eles vão pregar é Velho Testamento, as campanhas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, a muralha de Jericó, a farinha da panela, o azeite da botija, Gideão, né? Derrubar o gigante Golias, como Davi fez. Eles vão ficar rodando aquilo ali, pregando aquela fé ultrapassada. O que é uma fé ultrapassada? É uma fé presa num conhecimento que acabou, que se desfez na cruz. O que é uma fé atualizada? É uma fé que agora é baseada no conhecimento daquilo que veio depois da cruz. É uma fé baseada no conhecimento do que aconteceu na cruz e no Evangelho da graça de Deus que foi revelado depois da cruz. Então, todo lugar que tem a falsa doutrina, tem um véu, as pessoas estão lá, elas vão gritar, fazer campanha, sobe monte, desce do monte, fazer voto, fazer sacrifício, fazer jejum, ficar presa no Velho Testamento, cegas por um véu da religião.
Então isso aconteceu com os colossenses. Então Paulo escreve esta carta para alertá-los, despertar neles o quê? Olha, vocês voltaram as costas para aquilo que aconteceu na cruz? Se voltaram para essas falsas doutrinas? Aí ele começa a falar do capítulo 1 de Colossenses, do verso 13 em diante. Ele começa a explicar a grandeza do que Cristo fez por nós. O que diz o verso 13 do capítulo 1? Paulo fala, vocês estão crendo nessas falsas doutrinas? Vocês esqueceram que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Vocês estão crendo que nós já fomos redimidos pelo Senhor Jesus? Vocês estão crendo que já houve, vocês estão esquecendo que já houve a redenção? E a partir do verso 15 e diante, ele começa a mostrar que Jesus Cristo é Deus, que se encarnou, apresenta Jesus como Criador dos dois mundos, o mundo visível e invisível. Depois desse capítulo 15 ele vai discorrendo, ele vai apresentar sobre que houve a reconciliação, que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Vai mostrar que toda a parede da separação entre Deus e os homens caiu na cruz, não existe mais parede da separação entre nós e Deus. Vai mostrar que pelo sangue houve a reconciliação, houve a paz entre Deus e os homens. Ele vai discorrendo sobre a grandeza da obra da cruz. Ele vai falar do mistério que esteve oculto do pessoal do passado, dos séculos e das gerações. O que era esse mistério que esteve oculto? Paulo explica que é o evangelho que foi revelado para nós depois da cruz. Aí Paulo vai dizer no capítulo 2 que ele estava numa grande luta. Nós pregamos já sobre isso aqui. Volta 2 lives atrás, você vai ver a luta, a grande luta. Paulo fala que estava numa luta intensa pelos laodicenses, pelos colossenses. E qual era essa luta de Paulo? Paulo explica, era para que eles entendessem, tivessem os olhos do coração iluminados, tivessem conhecimento de Deus, entendessem a grandeza da obra da cruz. Discorremos sobre isso. E no capítulo 2, do verso 6, que foi a live passada, agarrados em Cristo, Paulo fala, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, assim vocês andem nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos. Então, nesses 2 versos, Paulo centraliza tudo na pessoa de Jesus Cristo. Paulo mostra que a verdadeira fé é a fé centralizada na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então a verdadeira fé, ela não crê em outras coisas. A verdadeira fé compreende o que foi feito na cruz. Compreende que só Jesus Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Eu quero recordar um pouquinho da live passada. Vamos abrir aqui alguns textos. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá para que você tenha isso bem definido no teu coração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Nós vamos ler só o verso 5. Paulo diz, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Então, o que Paulo quer dizer falando isso para Timóteo? Que não existe nenhum outro meio de eu me achegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E Deus não vem a mim por nenhum outro meio. Ele só vem a mim através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele faz a mediação entre nós e Deus. E entre Deus e cada um de nós. Ele é o único mediador. Paulo fala, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por que ele fala Jesus Cristo, homem? Quando ele fala assim,
Ele aponta para o passado, que Jesus Cristo se fez carne, assumiu um corpo humano, foi para a cruz, o corpo dele foi sacrificado ali na cruz, o último sacrifício da lei foi realizado no Cristo crucificado. Ele teve que ter um corpo humano para poder ser o sacrifício perfeito ao nosso favor. Então ele diz que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser um único, Jesus Cristo, homem. Então não existe nada que possa fazer mediação entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Você entende? É por isso que nós estamos agarrados em Cristo, a nossa fé está presa nele. Nós não cremos em agorada, em sal grosso, em rosa. Nós não cremos em apóstolos da atualidade. Nós não cremos no nome de uma igreja. Nós não estamos presos na religião. Nós não cremos em rituais evangélicos. Não cremos que estamos debaixo da velha aliança. Nada disso faz a mediação. O único e verdadeiro mediador entre Deus e cada um de nós é Jesus Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos ler alguns textos da live passada? Vamos lá para Hebreus capítulo de número 12. Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 12. E nós vamos ler ali uma coisa interessante a respeito de Jesus Cristo. Aí ele fala assim no verso 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2. Porquanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aí ele nos dá uma orientação, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Ele fala Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que o escritor está dizendo? Ele diz assim, olha, nós temos uma carreira que foi proposta por Deus a cada um de nós. Nós estamos no Evangelho da Graça de Deus. Nós temos uma carreira que tem que ser desenvolvida através deste conhecimento. Aí ele diz, como é que nós vamos cumprir isso? Ele fala, olhando firmemente para quem? Olha como o escritor de Hebreus apresenta Jesus. Ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha que coisa significante. Ele apresenta Jesus como o autor e consumador da fé. O que ele quer dizer com isso? O que é o autor? O autor é aquele que iniciou a fé dentro de cada um de nós. Nós não cremos porque nós somos bonzinhos. Nós não cremos em Cristo porque um dia eu dei um passo em direção a Jesus e aceitei Ele e decidi crer nele. Nós não cremos porque nós nos decidimos por Cristo. Isso é tudo uma farsa. Se nós cremos é porque Deus injetou o dom da fé dentro de cada um de nós. O que diz em Efésios 2:8? Olha lá, presta atenção no que eu vou te dizer, eu repito isso sempre aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Para aqui, então a pessoa poderia dizer assim, então, olha lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Então foi eu que me decidi crer, foi eu que produzi essa fé. Não foi você, olha a sequência do verso. Esta fé, este dom da fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, esta fé que você teve um dia não foi você que produziu, não foi você que se decidiu, não foi o teu esforço, a tua decisão, porque você deu um passo à frente, não, isso não vem de você, essa fé não vem de nós, ela é um dom de Deus, essa fé que brotou aqui um dia,
para mim crer em Jesus Cristo, não foi eu que produzi, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Hebreus 12 fala que Jesus é o autor da fé. O que é o autor? Aquele que deu início à fé dentro do meu coração. Se eu creio em Cristo hoje e sou salvo, eu não tenho nenhum mérito, foi Ele que me chamou. Ele que é o autor da fé dentro do meu coração. Eu não criei de moto próprio, porque eu me decidi, porque eu sou melhor, eu sou religioso, eu que dei um passo à frente, eu que me decidi por Cristo. Não! Foi Ele que injetou esta fé em mim, Ele é o autor da fé, o que iniciou a fé no meu coração. E o que mais o escritor apresenta aqui? Ele é o autor e é o consumador da fé. O que é o consumador da fé? Aquele que cumpre a fé que Ele mesmo pôs dentro do meu coração. Ele consome, Ele é o consumador da fé. Entende? Se Ele pôs uma fé dentro do meu coração, me revelou o Evangelho da graça de Deus, é Ele quem vai consumar esta fé. É Ele que vai cumprir todo esse conhecimento que foi posto dentro de mim. Ele é o autor da fé e aquele que consuma. O que consome, faz consumar tudo aquilo que eu creio. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Paulo fala, Ele é o único mediador. Paulo fala, como é que eu vou cumprir a carreira, completar a carreira de cristão aqui na terra, preso nesse corpo de carne? Ele fala assim, olhando para quem? Firmemente para Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o modelo. Ele é apresentado como o autor e consumador da fé. Então Ele é aquele que injetou a fé em mim, iniciou a fé em mim, foi o autor da verdadeira fé no meu coração. E é aquele que vai consumar tudo aquilo que Ele pôs em conhecimento, que vai se cumprir na minha vida. Nenhum outro pode fazer isso. Os colossenses se voltaram para essas falsas doutrinas, como nos dias de hoje, e esqueceram de quem Cristo é, da obra da cruz, do sacrifício perfeito, da graça de Deus, do Cristo crucificado. Porque a falsa doutrina cega a mente das pessoas, cria um véu e cega elas para o verdadeiro evangelho da graça de Deus, levando elas a ficarem escravizadas debaixo das obras da velha aliança. Então Jesus é o que? O autor e consumador da fé. Então Paulo escreveu esta carta aos Colossenses para trazê-los de volta à sobriedade. Na última live nós lemos no capítulo 2, o versos 6 e 7, que Paulo diz, olha, vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor. Como que você recebeu Jesus? Aquele coração puro, você descobriu que ele era verdadeiro. A fé que injetou dentro de você brotou, você descobriu, que coisa maravilhosa, que simplicidade. Aí Paulo fala, desta mesma maneira você tem que andar em Cristo, olha lá, radicados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé em Cristo, tal como vocês já tinham sido instruídos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, sabe, você tem que viver agarrado, crendo nele, agarrado nele, confirmado na fé, edificado nele, radicado nele. O que Paulo está dizendo? Que a nossa fé é só na pessoa de Jesus Cristo. Nós não cremos em nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Ele é a nossa vida. Você entende? Quero ler o que lemos na live passada, aqui mesmo em Colossenses, capítulo de número 3.
O verso é o 4, mas eu vou ler desde o verso 1. Colossenses 3, de 1 a 4. Porquanto se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo não é Deus? Por que Paulo fala que ele está sentado à direita de Deus? Para você pensar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora olha como Paulo apresenta a Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então Paulo fala que Jesus Cristo é a nossa vida. Nós estamos agarrados nele, nós não cremos em homens, nós não cremos em nome de igrejas, nós não cremos em falsos apóstolos, nós não cremos em agorada, em óleo ungido, em sal grosso, em rosa, em parafernálias de coisas oradas e ungidas, esse monte de mentira, não. Nós estamos agarrados em Cristo, edificados nele, confirmados na fé nele, e nós não cremos em nenhuma outra coisa. Esta é a verdadeira fé evangélica. Olha, confirma isso dentro do teu coração. Em que você está crendo? Você está crendo numa rosa que te deram, disseram que é ungida, vai mudar a tua vida? Você não está na fé, isso é uma fé da mentira. Você é aquele que põe o copo com água em cima do rádio da televisão, e aquele pregador está lá, Senhor, em nome de Jesus, eu consagro esse copo com água, declaro o teu poder nessa água. Aí depois fala, agora beba com fé, tua vida vai mudar. Você é pessoa que pratica isso, você não está na verdadeira fé. Você é aquele que toda hora traz óleo de Israel lá da igreja, e passa nos umbrais da porta, passa na testa, na roupa das pessoas. Sinto em dizer, você está na fé enganosa, a fé da mentira. Porque isso aí não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é crer na pessoa de Jesus Cristo, só nele, e em nenhuma outra coisa. Cristo é suficiente. Cristo é o autor e consumador da fé, conforme falamos há pouco. Será que você entende isso? A verdadeira fé só crê em Jesus Cristo e em nada mais. Só confia em Jesus Cristo e em nada mais. Estamos agarrados nele. Os colossenses deixaram isso de lado para entrar no misticismo, no gnosticismo, asceticismo, voltar para a velha aliança e perder o Cristo de vista. Você entende o que eu estou dizendo? Agora vamos entrar no verso de número 8, o verso que nós lemos agora. Aí Paulo fala, depois dele fazer essa explanação, Paulo alerta os colossenses, diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar. Outra tradução fala assim, fazer presa sua. Eu vou usar essa tradução, vos venha enredar. Eu uso a Bíblia revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gosto de trabalhar com esta Bíblia, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, vou ler de novo o verso 8. Cuidado, Paulo fala, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, olha lá, e não segundo Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo apresenta agora uma rede bem grande que prende. E a rede é a filosofia, a sutileza, a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. E Paulo fala, e não segundo Cristo. Essas coisas não apresentam Jesus Cristo. Que rede é essa? Que rede que Paulo está dizendo? O que Paulo tem em mente? Vamos ilustrar aqui um pescador. O pescador vai lá no rio, atravessa aquele rio com aquela rede. Ou vai
vai no mar e lança aquela rede enorme, e deixa a rede lá por muitas horas, até um dia às vezes. E depois tem um determinado momento que ele vai recolher a rede. E quando ele vai recolhendo a rede, o que aconteceu com aquela rede? Aqueles peixes que estavam ali na região, eles vêm nadando. Eles não sabem discernir o que é uma rede. E eles vêm nadando e eles entram ali na malha da rede, enfiam a cabeça e ficam presos pela guelra. E esses peixes vêm, eles não têm noção do que é rede. E eles vêm nadando, eles entram na malha da rede, aquela rede os prende, eles ficam presos pela guelra. Eles não conseguem mais nem ir para frente e nem voltar para trás. E o pescador vai lá, recolhe aquele monte de peixes, todos enredados, aprisionados naquela rede. Então é isso que Paulo está dizendo, que a filosofia, as sutilezas, né, a tradição dos homens, os costumes religiosos, os rudimentos do mundo, essa religião do mundo, é uma rede que prende as pessoas. As pessoas entram ali, elas vêm caminhando na vida. Essa rede promete libertação, mudança de vida, vai ficar rico, vai ter emprego, vai casar, vai ser feliz, o filho vai ficar bonzinho, o marido vai ficar bonzinho, a esposa vai ficar bonzinho. Promete um monte de coisa. E a pessoa vem e ela entra ali. E depois que ela entra ali, ela fica presa pela rede, ela não vai nem para frente nem para trás. Ela foi capturada por uma rede evangélica formada pelas sutilezas, as filosofias, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e tudo isso não é segundo Cristo. Meus queridos irmãos, quanta gente está aprisionada nessas redes. Essas redes estão dentro das igrejas evangélicas que não pregam o evangelho da graça de Deus. Essas redes estão em lugares que só vivem presos na velha aliança, fazendo voto, campanha, sacrifício, explorando o povo, enganando o povo em nome de Jesus. Então hoje eu trouxe aqui algumas coisinhas para mostrar para vocês aspecto dessas redes. Eu trouxe aqui umas coisinhas. Tomara que você veja aqui, ó. Tá dando para ver? Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma chavinha de plástico. Olha bem essa chavinha de plástico. Essa chavinha de plástico aqui foi distribuída na igreja. Numa igreja que é uma rede que prende as pessoas, é a campanha da casa própria. Olha, você tá vendo essa chavinha aqui, ó? Campanha da casa própria. Então a pessoa vai lá, a pessoa quer ter uma casa própria. Todo mundo quer ter uma casa própria. Aí você entra lá na igreja, vou mostrar de novo aqui, ó, a chavinha. Você entra lá na igreja, a campanha da casa própria. Eles vão te dar um envelope para você fazer uma oferta de fé. Na condição de pegar a chavinha da casa própria. Aí você vai dar aquela oferta. Olha a rede como é. A pessoa não conhece o evangelho da graça de Deus. Ela assistiu essa atração pela televisão e ela vai lá ingenuamente acreditando. Aí ela chega lá, a campanha da casa própria, aí vão dar essa chavinha para ela, ela vai ter que dar um dinheiro no envelope e tem que fazer uma campanha de 7 dias. E a pessoa vai lá, vai pegar aqueles envelopes da campanha, vai acreditar que levando para casa essa chavinha aqui que eles disseram que é ungida, ó, chavinha ungida, de plástico, uma coisinha até torta, olha como está torta, ó. E a pessoa vai acreditar que ela fazendo isso, ela vai ter a casa própria. Ela não vai ouvir nada do Cristo crucificado, da obra da cruz. Ela não vai ouvir nada do Evangelho da graça de Deus. Eles vão pegar um texto do Velho Testamento, que é alguém que creu em alguma coisa, e vão dizer que se ela crer na chavinha, ela vai ter a casa própria, na condição de dar aquela oferta todos os dias da campanha. Você está entendendo a rede, a sutileza? Olha como é sutil. A pessoa não conhece nada da Bíblia.
Olha a sutileza, ela vai lá ter um pastor, um bispo, um apóstolo, uma pessoa que eles consideram como um homem de Deus. Ao invés de ele dar evangelho, ele vai dar essa rede, esse engano, e elas vão acreditar. E vão levar isso para casa, olha. Está enxergando? Vamos para outra coisa aqui, outra coisa da rede aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, vocês estão vendo isso aqui, ó. Olha, é a botija de azeite daquela viúva. Vocês lembram aquele episódio na Velha Aliança? A viúva não tinha nada, ia passar fome, fez um pão para o profeta. E o profeta, depois que fez o pão, o que você tem aí? Perguntou para ela. Eu tenho um pouquinho de azeite. Pegue todas as vasilhas que você puder. Ela foi lá nos vizinhos, pegou aquele monte de vasilha e o azeite da botija, ela foi enchendo as vasilhas e o azeite não acabava mais, não é? E ela ia vender aquele azeite e viver daquilo que o azeite trouxe para ela. Agora eles dão aqui uma botijinha, olha, que tem um pouquinho de azeite dentro, o azeite da botija da viúva. Eles não vão dar o evangelho. Vocês estão vendo como é a rede? A rede é isso aqui, ó. E vão falar que se ela levar esse azeite para casa, que está dentro dessa botijinha, assim como aquela viúva multiplicou o azeite, aquele monte de vasilhas, e ela vendeu aquilo para viver, você vai prosperar, você vai ficar rico. Mas para você ter essa botija, você tem que dar as ofertas, os envelopes. E eles vão iludindo a pessoa. Olha a sutileza aqui. Se você fizer isso, esse azeite aqui, ó, é um azeite milagroso. Eles não vão falar nada da obra da cruz, nada do evangelho. Eles vão levar para as pessoas crerem nesse engano. Olha aqui, ó. E a coitada da pessoa, ela vai acreditar numa besteira dessa. Você está entendendo a rede? Isso aqui não é Cristo, não tem unção, não tem poder de Deus aqui. E a coitada da pessoa vai acreditar nisso. E a rede começa a prender a vida dela, vai prendendo a vida dela. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Agora, aí começa outra campanha. Olha, nós vamos distribuir o óleo de Israel. O óleo de Israel é um óleo poderoso. Você vai chegar na sua casa, você vai passar nos umbrais da porta. Você vai ungir a peça com roupa para pôr na testa da tua família. Vai ungir o seu carro. Veio lá de Israel o azeite. É o azeite milagroso. Está ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. E aqui está o nome da igreja. Eu não vou nem mostrar o contrário. Olha aqui, ó. Olha o que eles vão dar para você. Eles vão dizer que isso veio de Israel. Mas para esse óleo ter vindo de Israel, eles teriam que trazer um avião cheio de óleo. Eles compraram uma lata de óleo lisa e encheram tudo isso, estão dizendo que veio de Israel. E que isso vai mudar o óleo da unção, a unção que quebra o jugo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Estou te mostrando, está aqui a prova das coisas que a gente fala. A pessoa vai num culto para adorar a Deus, para entender a verdade, para conhecer a verdade. E não dão a verdade para ela. Olha a rede aí. Dão essas sutilezas. Olha que coisa sutil. Quem que não vai acreditar? Olha, isso aqui é milagroso. Vai dar oferta, vai dar o dinheiro, vai acreditar que isso vai fazer milagre, mas não vai fazer nada. Nem de Israel veio. É mentira. E a rede vai prendendo a pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? E a pessoa vai ficando presa, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar outra coisa aqui. Olha aqui, ó. O cajado de Moisés. Olha, dá vontade de rir, não dá? Olha aqui, ó. Aqui dentro, não sei se dá para ver, tá amarelinho aqui, ó. Aqui dentro tem azeite. Azeite que veio de Israel. Então a pessoa está com o maior problema, olha, veja bem o cajado de Moisés. A pessoa está com o maior problema. Está com problema com o filho nas drogas, problema na família, todo mundo tem problema. Aí eles vão dizer, ó, nós estamos na campanha e na fé de Moisés. Aí vão ver aquele texto que o mar estava na frente.
Os egípcios vinham atrás e o povo de Israel está no meio, entre o mar e o povo, e o exército dos egípcios. Aí Deus falou: Moisés, levanta esse cajado, que você tem na mão um cajado, levanta e abre esse mar. E aí Moisés levantou o cajado, veio aquele forte vento e abriu o mar, e eles conseguiram atravessar o mar. Depois vieram os egípcios, você sabe essa história, e morreram todos afogados. Então eles vão dizer assim: olha, você está aprisionado, está apertado pelos seus problemas, entre o mar e o exército dos egípcios. Então, assim como Moisés levantou o cajado, tem aqui um cajado que tem azeite de Israel aqui dentro. Olha aqui, ó, amarelinho, olha, tá dando para ver? Você vai ungir, ou melhor, você vai pegar esse cajado, vai dar uma oferta da campanha, você vai levar em casa esse cajado e você vai chegar lá, que é um cajado ungido, foi consagrado no altar. E você vai levantar lá, em nome de Jesus, abre o mar da minha vida, vai fazer assim que nem Moisés. E o mar vai se abrir e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Tua família vai melhorar, o teu filho vai ficar bonzinho, teu marido vai voltar para casa. Só que não vai acontecer isso, porque isso aqui, ó, isso aqui não é Jesus Cristo, isso é uma sutileza. É uma macumbinha, um feitiçozinho. Aí você vai falar assim: mas eu vi o pastor levantando a mão no altar e consagrando. Isso não existe. Deus não pôs um pouquinho do poder dele aqui. Deus não está nisso aqui, mas isso aqui é uma sutileza. É a rede. É a rede que está sendo jogada e a pessoa vai ficar aprisionada que nem o peixe, preso pela guerra. Vai ficar escravizado, não vai nem para trás e nem para frente. E ela não tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Vou te mostrar aqui um absurdo. Olha o absurdo. Tá vendo aqui? Olha que martelão. Um martelo de madeira, né? Não é aquele que bate no bife, não. Qual o título dessa campanha aqui, ó? Olha a sutileza. Campanha da prosperidade. Olha o que eles inventaram, para você ver. Um martelo ungido. O que você ia fazer com esse martelo? Eles orientaram assim: você vai pegar esse martelo ungido, naturalmente vai pegar o envelope da campanha. Aí você vai pegar esse martelo aqui, ó, e vai bater na tua carteira, bater o martelo da carteira. Olha que tolice isso, e as pessoas acreditam. E a tua carteira, você vai ter condições de ter muito dinheiro, a tua carteira vai ficar cheia, porque você vai bater o martelo ungido na carteira. Olha isso aqui, meus irmãos, olha. Você está vendo isso aqui? Olha a sutileza. Olha a tradição, olha a sutileza, a filosofia, as coisas segundo o mundo, a falsa religião. O martelo ungido, consagrado no altar, como se Deus pusesse um pouquinho do poder nele, e você vai bater esse martelo na tua carteira e vai resolver os seus problemas financeiros. Mas tudo isso, você vai pegar os 7 envelopes dos 7 dias da campanha. Está entendendo o que eu estou dizendo? E as pessoas vão sendo iludidas, enredadas, presas na rede, escravizadas, tudo isso dentro de uma igreja que se diz evangélica e tem até o nome de Deus lá. Você vai acreditar nisso? Quem sabe você está me ouvindo, tem um desse aí, no passado você fazia isso, né? Vocês estão entendendo ou não? Agora aqui, ó. Campanha da aliancinha com Jesus. Olha aqui, deixa eu chegar perto. Aliança com Deus. Ó, presta atenção. Você vai fazer uma aliança com Jesus. Você vai lá, você tem problemas, você quer que coisas aconteçam na sua vida, você quer prosperar, então você vai fazer uma aliança com Deus. Campanha da aliança com Deus. Então eles vão dar isso aqui para você, ó. Uma coisinha de metal fraquinha aqui com uma
risquinho no meio. Tá vendo isso? E você vai lá para fazer a campanha para que todos os seus problemas resolvam, para que Deus atenda os seus pedidos, resolva tire as lutas de você. E você vai pegar uma coisinha dessa, e vai pegar os envelopes da campanha, e cada dia, sempre é 7 dias. E cada dia você vai trazer uma oferta, aí você vai pôr essa aliancinha no dedo, ó. E Deus, em nome de Jesus, nesta fé de Abraão, nesta fé de Gideão, nesta fé de Moisés, Deus vai atender os teus pedidos, porque você está com a aliancinha orada e ungida no seu dedo. Não é uma coisa sutil? Não parece verdade isso? E a pessoa vai ficando presa 1 ano, 2, na rede. É como o peixe, como eu expliquei. Ele veio, entrou na rede, ficou preso pelas guelras, não vai para frente, não vai para trás. E essa rede religiosa, essa sutileza, essa tradição, esses rudimentos do mundo, isso é a religião do mundo. Ele vai enredando a vida da pessoa, amarrando a vida da pessoa, a pessoa não vai nem para frente e nem para trás. E ela não tem a verdadeira fé em Jesus Cristo. Ela não conhece o Evangelho da Graça de Deus. Ela não está presa em Cristo, ela está presa na igreja, na campanha, no engano que eles fazem. É a rede da mentira, a rede do engano está sendo posta na mente dela. Você entende isso ou não? Olha aqui, ó, vou mostrar outra coisinha. A obra de Deus está precisando de ajuda, você precisa sustentar a obra de Deus. Nós vamos fazer a campanha da coluna da casa de Deus. Olha aqui, ó, agora eu vou te mostrar uma coluninha. Ó. Tá vendo aqui uma coluninha? Ó? É a coluninha ungida, aqui tem uma tampinha. Ó. Ó, eu vou abrir, não vou abrir porque ela tem óleo aqui dentro, eu vou fechar para que não caia. Sempre tem um olhinho ungido de Israel. Você percebe a sutileza? Você percebe deixa eu usar essa palavra, a pilantragem que eles põem por trás disso, a intenção do coração deles? A obra de Deus está precisando de ajuda e você vai ser o sustentador da obra de Deus. Eles vão te dar essa coluninha e você vai receber a coluna ungida, vai prosperar. Eles vão te dar o carnê, eu não vou mostrar o carnê ali porque tem nome da igreja. E você vai prosperar e dar aquela contribuição. Além do dízimo, da oferta que você dá, você vai dar mais para sustentar a obra de Deus. E as pessoas acreditam nisso. Elas estão presas em Cristo. Não, elas não estão presas em Cristo. Elas estão presas na sutileza, na religião, no engano, na falsa igreja, com os falsos apóstolos. E tem um monte de coisas aqui, olha aqui, ó. Eu tenho outro monte de martelinhos que eles dão, tá vendo aqui, ó? Ó. Tem aqui outro cajadinho de Moisés. Tem aqui um monte de lixo feiticeiro. Isso aqui é tudo macumba, tudo feitiçaria, né? Quero mostrar aqui, isso aqui eu vou mostrar, já tirei o nome mesmo. Você está com problema financeiro, você está passando luta financeira, você está na miséria, está desempregado, é a campanha da queima da miséria. Olha aqui, ó. Olha aqui, isso vai dar para você ver. Você vai ver ao contrário aí. Mas está aqui, ó, queima da miséria. Olha aqui, ó. O envelope em nome de Jesus, que é a queima da miséria. A partir do momento que você vai fazer 7 dias de campanha, você vai levar o envelope da queima da miséria, vai queimar toda a miséria da sua vida. Você entende o que eu estou te dizendo? E você vai pegar esse envelope e vai trazer com as ofertas da campanha. E toda a miséria da sua vida vai queimar. Aí você poderia perguntar, mas eu estou há 20 anos na igreja e não prosperei. Já fiz tanta campanha da prosperidade, e agora eu vou fazer campanha da queima da miséria. Eu não prosperei nesses anos todos, mas agora vai dar certo, depois de 20 anos agora vai dar certo.
Vocês entendem o que eu estou dizendo? E tem um monte de outras coisas aqui. Eu estou com uma sacola ali que eu ganhei de um irmão que foi liberto de tudo isso. Tinha até uma caneta que ele deu R$1.000 pela caneta, né? Tudo que você assinar com essa caneta vai dar certo. Se você assinar o cheque, os contratos, as vendas, caneta ungida consagrada de R$1.000. Quem tem fé, de R$1.000 você vai pegar essa caneta. Olha, eu não estou brincando com vocês. Olha aqui, quanto custa uma caneta dessa? Uns R$10. E tudo que você pegar e vai assinar vai dar certo na tua vida. Você entende? Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que é a rede? Essa rede está aí nas igrejas evangélicas. Nesse momento que eu estou falando com você, existem milhares de pessoas presas nessas redes. Elas não creem em Jesus Cristo, elas não conhecem o Evangelho da graça de Deus. Elas foram enredadas pela falsa religião evangélica. Elas estão presas na rede, foram enredadas por esse falso evangelho que não prega o que Cristo fez na cruz, que não prega a obra de Deus, que não prega a verdade. Tem milhares e milhares de pessoas presas, crendo nessas feitiçarias que eu acabei de te mostrar. Então Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha enredar, prender você na rede, com as suas filosofias, sutilezas, tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e que não tem nada a ver com Cristo. Então vamos um pouquinho mais para frente, talvez seja longa esta live, mas vamos lá. Quero trabalhar com vocês, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Paulo fala a partir do verso 13. Porque os tais apóstolos ele diz assim, vou ler de novo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Eles são obreiros que trabalham na fraude, transformando-se em apóstolos de Jesus Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo diz a respeito dos falsos apóstolos? Olha, naquele tempo já tinha isso. Esses apóstolos, eles são fraudulentos, eles trabalham na fraude. Eles se transformaram em apóstolos. Eles se fizeram apóstolos. E fala que não é para ficar admirado com isso. Fala que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E diz que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então esses falsos apóstolos, eles passam por apóstolos verdadeiros. Entende? Eles se passam por verdadeiros. Eles estão aí na televisão, ficaram ricos. E o que eles pregam? Este monte de mentiras que eu acabei de mostrar para vocês. Você sabe quem eles são. E diz que os ministros passam por ministros de justiça, mas são tudo impostores e mentirosos. Pastor, um dia alguém disse assim, pastor, o senhor não tem medo de falar essas coisas? Mas se eu sou um pregador do Evangelho da Graça de Deus, como é que eu posso me omitir em te falar a verdade? Como é que eu posso ficar amedrontado e esconder esta farsa que está aí, dizendo que é Evangelho e não é? Como é que eu posso falar a verdade e esconder essa mentira de você? Não tem como, eu preciso falar isso. Alguém diz assim, fica falando mal das outras igrejas. Não, eu não cito o nome de igreja nenhuma, não cito o nome de homem nenhum. Não seria tolo de fazer isso. Mas quem prega o Evangelho da Graça expõe o Evangelho da mentira.
O Evangelho da Graça traz a verdade para fora e aponta aquilo que é mentira, que é enganação, que é rede do engano, que prende as pessoas na religião e não mostram a verdade para as pessoas. O que Paulo está dizendo? Cuidado, ninguém vos venha enredar com filosofia, sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não estão agarrados em Cristo. Vamos para outro texto aqui em Filipenses. Vou correr, ser rápido aqui, para esta live não ficar tão longa. Filipenses. Vou ler aqui para você, capítulo de número 3. A partir do verso 2, vamos ler aqui. Paulo fala, vou ler o 1 também. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. É segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo? Que era segurança para os filipenses que Paulo escrevesse e falasse as mesmas coisas, repetisse as mesmas verdades para eles constantemente. Porque eles sempre trariam as verdades na mente e não esqueceriam da verdade. Então o próprio Paulo falava as mesmas coisas, repetia as mesmas coisas e dizia que era segurança para os filipenses. Agora ele vai mostrando aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha aqui. Porque nós que somos a circuncisão de Cristo, nós que adoramos a Deus no Espírito, não confiamos na carne e nos gloriamos em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Olha como Paulo foi severo, foi rude, chamou esses maus obreiros de cães. Olha o que ele diz. Você já viu um cão brabo atacar uma pessoa, um pitbull? Ele é capaz de matar a pessoa de tanto mordê-lo, ele não tem misericórdia, ele não tem dó. Está dizendo que esses obreiros são assim, eles sugam as ovelhas, eles raspam a lã das ovelhas, eles não têm misericórdia, não têm dó. Eles não têm misericórdia de explorar alguém que ganha um salário mínimo e pedir para consagrar o salário mínimo todo no altar, fazendo sacrifício. Eles não têm misericórdia, eles não têm dó. Eles não pensam o mal que isso vai causar para as pessoas. Eles não pensam isso. Então Paulo fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Esses maus obreiros são cães, na forma de Paulo ver. Não me leve a mal. Eu estou lendo o que Paulo disse, eu não estou inventando isso. Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? É a circuncisão da velha aliança. Quem são esses maus obreiros e cães? Aqueles que estão presos na velha aliança, fazendo circuncisão, pregando o Velho Testamento, escravizado no Velho Testamento, obrigando o povo a ficar debaixo do judaísmo. Campanha do Velho Testamento, aquela mesma história. De onde vêm as falsas doutrinas? A maior parte vem do Velho Testamento. De onde vêm as mentiras das campanhas? Sempre do Velho Testamento, daquilo que se fez no passado. Então Paulo chama esses maus obreiros de cães, falsa circuncisão. Agora aqui mesmo em Filipenses, vamos para o capítulo de número 3, e Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, onde eles estão? Entre nós, envolvidos com a igreja. Não são os que estão fora, são aqueles que estão com a Bíblia na mão, estão nos altares que não existe mais, nos templos construídos por homens, andam misturados com a igreja. Aí Paulo diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, olha lá, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre.
a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que muitos que estão envolvidos na igreja, com a Bíblia na mão, em templos suntuosos, dizendo em nome de Jesus, né? São inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigos da cruz de Cristo? É esconder o que foi feito na cruz. Esconder o evangelho da graça de Deus. Esconder o poder daquele sangue da nova aliança derramado na cruz. É esconder, eles são inimigos da cruz. Por que eles são inimigos? Porque as coisas que eles ensinam anulam o que foi feito na cruz. As coisas que eles pregam e levam as pessoas a fazerem, anula o que foi feito na cruz, esconde o que foi feito na cruz, engana as pessoas e apagam na mente delas aquilo que foi feito na cruz. Então vou ler de novo. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e vos digo até chorando. São inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. O que Paulo tem em mente quando fala assim? O Deus deles é o ventre. O ventre são aquelas pessoas controladas por seus instintos carnais, por uma mente natural. Deus para elas é servir a si mesmo, é satisfazer a sua carne, as suas paixões, a sua cobiça. Elas vivem para si mesmas. O Deus delas é servir a todas as suas paixões, as suas riquezas, aos seus interesses, aquilo que convém. E elas usam a religião evangélica para promover isso. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Olha lá. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O evangelho para essa gente é ter casa, é ter carro, é ter dinheiro, é comer o melhor, é se vestir do melhor, é ter tudo do bom e do melhor. Mas que para que você alcance isso, você tem que dar o tudo primeiro para a igreja. E eles pegam para eles. Vocês estão entendendo? Os inimigos da cruz. Aqueles que pregam e ensinam coisas que anulam a cruz de Cristo. Aqueles que levam as pessoas a fazerem aquelas campanhas da mentira que anulam a cruz de Cristo. Aqueles que dão óleo para libertar as pessoas e não mostram que na cruz Cristo nos libertou a todos. Eles escondem a pregação do Evangelho da graça de Deus. Nas igrejas deles, eles não pregam o que aconteceu na cruz, não pregam o Evangelho, eles só pregam velha aliança e escravizam as pessoas que já estão. São aqueles que criam as redes, que prendem as pessoas nas redes. Não tem misericórdia das pessoas, não tem amor pelas pessoas. O que importa é o quanto eles podem sugar de cada um delas, para satisfazerem a si mesmas. O que aconteceu com os colossenses? Eles se voltaram para as falsas doutrinas, perderam Cristo de vista, perderam a visão da grandeza de quem Jesus Cristo é, perderam a obra da cruz, a graça de Deus, tudo isso foi posto de lado. Eles ficaram cegos pelos falsos ensinamentos. Então Paulo fala, nossa fé está em Cristo, nós estamos radicados nele, edificados nele, instruídos, crescendo nas ações de graça. Aí Paulo alerta, que é a pregação de hoje. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado. Eu vejo tanta coisa que vem pela televisão que engana. Eu vejo tanta coisa que vem pela televisão produzida por igrejas que é pura enrolação. E não somente isso, aqui em São Paulo tem rádios grandes que trazem as programações da rádio evangélica. Quando você vai ver o que eles falam lá, é rede, é pura enganação.
é pura enrolação, eles não falam nada do evangelho. Eles só falam daquilo que escravizam as pessoas para sugarem tudo aquilo que elas têm. É uma vergonha. Então Paulo fala, cuidado, cuidado, que ninguém venha enredar vocês, prender vocês na rede. E essa rede, ela é composta de quê? Paulo fala, tradição, sutilezas, rudimentos do mundo, filosofias, tudo coisas que escondem o que Cristo fez. Coisas que se apartam as pessoas da verdadeira obra da cruz. Coisas que anulam a graça de Deus. Coisas que escondem o evangelho. Isso é a rede. Então Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias, com as vãs sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo. Ele diz assim, e tudo isso nada tem a ver com Cristo. E os colossenses deixaram o evangelho de lado e caíram nas falsas doutrinas. Eu faço o mesmo apelo para você, cuidado em que você está ouvindo. Cuidado com o que você está crendo, cuidado com essas coisas, esta mídia evangélica mentirosa que está aí. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com quem só faz campanha, voto, sacrifício e fogueira santa. Cuidado, não caia nessa rede. Estas coisas não têm nada a ver com Jesus Cristo. E nós vivemos pela fé. Fé em quê? A nossa fé está na pessoa de Jesus Cristo, em tudo aquilo que Ele já fez na cruz por nós e no Evangelho da graça de Deus. Nós não cremos em nenhuma outra coisa, a não ser aquele que nos redimiu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos terminando esta live por aqui. Foi uma alegria poder chegar até você. Me despeço de todos vocês declarando isso, como sempre faço. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.